Todos os trabalhadores dos Estados Unidos agora podem ter Bitcoin em suas aposentadorias. Vamos entender como a nova ordem executiva do governo Trump funciona e como ela pode impactar o preço do Bitcoin nos próximos meses. Muita gente falou dessa nova ordem executiva como mais uma simples vitória para o ecossistema cripto, mas as pessoas não sabem qual realmente o poder de impacto que ela pode ter no preço do Bitcoin, inclusive no médio e curto prazo. Isso porque ela abriu espaço para um mercado de mais de 40 trilhões de dólares que agora pode optar em investir em criptoativos. A nova ordem, democratizando o acesso a ativos alternativos para investidores do 401k, publicado no dia 7 de agosto, há 7 dias atrás, ela autoriza que fundos de pensão, fundos de aposentadoria que os empregadores pagam aos seus funcionários, agora tenham alguma exposição a veículos ativos de investimento em ativos alternativos, e nisso inclui-se também os ativos digitais, né? O Bitcoin, o Ethereum e todo esse mercado dos criptoativos. Agora, os fundos de investimento ativos, que são aqueles que não simplesmente replicam a variação do Bitcoin, que é o caso dos ETFs. O ETF é como se fosse um fundo passivo, ele não tem a liberdade aqui para comprar e vender Bitcoin a hora que ele quiser. Ele simplesmente replica o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Esse é um fundo passivo. Agora, os fundos ativos são aqueles que efetivamente têm o poder de comprar e vender Bitcoin, trocar por Ethereum, comprar outro criptoativo. Esses fundos ativos, sim, podem ser incluídos agora nos fundos de aposentadoria. Ainda não há liberação para que os ETFs também possam ser incluídos, mas isso muito provavelmente aí nos próximos 180 dias, alguns meses, deve acontecer essa evolução e liberação. É muito importante citar que há alguns meses atrás, quase que em preparação para essa nova ordem executiva, o Departamento de Trabalho americano revogou uma lei no dia 28 de maio, 28/5, o Departamento de Trabalho revogou uma ordem, uma determinação de 2022 que exigia assim, uma cautela extrema para a inclusão de ativos digitais nesses veículos de aposentadoria. Então, desde maio desse ano, a determinação ela é praticamente neutra. Assim, você pode ou não incluir, não tem que ter todo esse cuidado extremo que era no passado. E agora, de fato, né, finalmente essa nova ordem executiva liberou a inclusão de ativos digitais em fundos de aposentadoria. Para você ter noção, hoje cerca de 43,4 trilhões de dólares é esse mercado de fundos de aposentadoria que os americanos utilizam. É claro que imediatamente nem tudo isso está à disposição do investimento de criptoativos, mas a fatia ainda assim é bem relevante, tá? 10 trilhões de dólares, é bastante coisa. Uma pequena fatia desses 10 trilhões indo para só o Bitcoin, nem estou pensando em outros criptoativos que têm menos liquidez ainda e podem ser muito mais impactados. Se pequenas fatias desses 10 trilhões forem para o Bitcoin, qual será que é o possível impacto? Qual que pode ser o preço do Bitcoin reagindo a essas novas compras? Nós fizemos aqui algumas projeções, tá? Baseadas na oferta líquida de Bitcoins, ou seja, não estou pensando nos 19 milhões, até porque desses 19 milhões, a maior parte já foi comprada e não está disponível para venda em corretoras. Tem uma pequena parcela disponível para venda em corretoras, é essa parcela que nós utilizamos como oferta líquida. E também utilizamos um histórico de elasticidade do preço do Bitcoin. O que eu quero dizer? A gente fez uma média de quanto é comprado em Bitcoin para fazer uma alteração, uma variação no preço. Então, juntamos essas duas variáveis e também estabelecemos aqui um padrão de conservador e otimista. Conservador, um multiplicador de 1,5 e otimista, um multiplicador de 3,0. E nesse sentido, aqui tem a tabela com o possível impacto de preço, com 1% de alocação, sendo conservador, nós estamos falando aqui de 160 mil dólares o preço do Bitcoin. E do ponto de vista otimista, já estamos falando de 200 mil dólares. É bastante coisa, né, por um Bitcoin. E se nós formos para o máximo de alocação possível aí ao longo dos anos, uma projeção conservadora com 5% de alocação desses 10 tri, entre 309 e 326 mil dólares por unidade de Bitcoin, e da projeção otimista, aí sim estamos falando finalmente de $500 mil por Bitcoin. Então, sendo conservador, sendo otimista, com certeza agora esses fundos de aposentadoria podendo investir em veículos que investem em Bitcoin, sem dúvida isso vai trazer um impacto tremendo no preço do ativo, assim como trouxe, né, um investimento institucional, ETFs, fundos de investimento. Desde 2024, quando eles entraram no jogo, nós vimos o que aconteceu. É claro que o jogo mudou, ficou mais estranho, parece que as coisas não acontecem no tempo que aconteciam no passado, mas de fato, boa parte desse veículo institucional
teve influência agora no Bitcoin rompendo novas máximas e, a aposentadoria é muita grana que tem para entrar junto, né, no investimento de Bitcoin. E se esse movimento, né, de fato destravar parte desses trilhões de dólares por Bitcoin, aí o jogo realmente muda e muda muito rápido. E agora, de fato, se você quer levar a sua estratégia cripto para outro nível, com a estratégia, inteligência e segurança que só a Target oferece, a segurança da autocustódia, e mesmo assim você tem facilidade para movimentar seus criptoativos em momentos de compra ou venda necessária, aí sim te deixo o convite para conhecer o nosso trabalho. Os links estão aqui na descrição para você descobrir como nós podemos ajudar você a elevar o patamar do seu investimento. Obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!